Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João. Capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo de número 3, 11, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, amados? Podem sentar. Os irmãos louvam um corinho comigo? É o mais real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui, ministrando aqui a palavra do Senhor. E agradecer também ao pastor Marcos, sua esposa, e o nosso irmão Oswaldo, presbítero, né? Evangelista, nosso irmão evangelista, irmão Oswaldo. Também pelo convite, né, de confiar, né, a tribuna aqui, o altar do Senhor, né, para a gente estar aqui ministrando a palavra de Deus, né. E o meu amigo lá, o meu irmão Edmilson, congregamos muito tempo ali no Parque Alto. Eita glória, muito bom, né, irmão Edmilson. Amados, o Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração, nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Nós, aqui, amados, no versículo 4, Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Então, nós vemos aqui que tem uma palavra aqui que Jesus, ele afirmou, né? Bem no comecinho aqui, ó, Jesus, ele afirmou, né? Ele mandou essa palavra, esse recado para Marta e Maria, irmã de Lázaro. Mas quando ele recebeu o recado que Lázaro estava doente, ele mandou essa resposta para Marta e Maria: olha, fala para Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte. Por
que Jesus ele afirmou que aquela enfermidade não era para a morte? Porque ele é o dono da vida. Para quem é o dono da vida, não existe morte. E observamos, amado, aqui a palavra de Deus, no versículo 17, a Bíblia fala que Jesus, quando ele recebeu o recado que Lázaro estava morto, Jesus ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. E no versículo 17, Jesus ele chega em Betânia. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava, e Lázaro, estava na sepultura. Ele falou que a enfermidade não era para a morte, mas eu já falei que ele é o dono da vida, né? A morte para ele não é problema. A morte para Jesus não é o problema. Ele tem a solução para a morte. Ele tem solução para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, amados. É tremendo, né, amado? O poder de Deus é muito grande. O poder de Deus é tão grande, amados. O que nós temos que fazer, amado, é crer na palavra de Deus. Crer nesta palavra escrita. Eu estava falando, pastor Marcos, que os crentes, nós cristãos de hoje, nós temos um privilégio tão grande. Porque, qual o privilégio que nós temos hoje? Porque nós temos a palavra escrita. Abraão, quando ele creu em Deus, ele não tinha ainda a palavra escrita, né? Havia a palavra escrita, sim, mas do Antigo Testamento, de Noé, depois do dilúvio para cá, havia a palavra, né? E ele creu no Senhor. E hoje nós temos a palavra escrita de Gênesis, Apocalipse. Aqui vem relatando todo o poder de Deus de Gênesis, Apocalipse, né? E por quê, né? Às vezes a gente ainda tem certas coisas que a gente ainda não crê. Tem certas coisas que a gente ainda não crê. Muitos creem que Deus ele pode curar uma gripe, mas não pode curar um câncer. O mesmo Deus que pode curar uma gripe, ele também tem o poder para curar um câncer. E também para levantar o paralítico. E também para ressuscitar os mortos, né? Como houve aqui na ressurreição de Lázaro, né? Então, observe que Jesus ainda ficou 4 dias aonde ele estava. Irmão, eu vejo aqui nessa palavra, amados, na primeira fase aqui dessa palavra, eu vejo um tempo de espera. E muitas das vezes na nossa vida, o Senhor, Ele tem um tempo de espera na nossa vida para Deus fazer algo na nossa vida. Mas nesse tempo de espera, amado, na nossa vida, é o tempo que Deus, Ele prova a nossa fé. No tempo de espera, é o tempo também que Deus, Ele vem provando a nossa fé. E nesse tempo de espera, que Deus ele vem provando a nossa fé, o Senhor também ele está nos dando uma oportunidade para que nós venhamos a ter uma experiência com Ele. É uma oportunidade que Ele está dando para cada um de nós, para que nós tenhamos uma experiência com Ele. Porque para nós, amado, ter uma experiência com Deus, é necessário nós passar por uma tribulação. A palavra de Deus em Romanos 5 diz que, lá no capítulo 5, versículo 3, fala assim que nós não devemos confiar em Deus somente quando as coisas estão tudo bem na nossa vida. Não.
Nós devemos também confiar em Deus quando nós estamos passando também pela tribulação. Porque a tribulação, ela traz a paciência. E a paciência, ela traz a experiência com Deus. E a experiência, ela traz o quê? Uma esperança. Então, para que nós venhamos a ter uma experiência com Deus, amado, nós precisamos passar por tribulações na nossa vida. Porque se nós não passar por uma tribulação, jamais nós vamos ter uma experiência com Deus. Nós vamos contar um testemunho lá na frente daquilo que Deus fez na nossa vida. Agora, passar pela tribulação não é fácil, né, pastor? Passar pelo deserto não é fácil, amados. Passar pela adversidade não é fácil. Passar pelo vale também não é fácil. Aleluia. Mas nós temos que ter também a fé de Davi, né? E está lá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que fé, né, amados? Que fé é essa? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Eu não temeria mal algum. E Jesus chegou em Betânia, amados. Quem veio ao encontro de Jesus? No versículo de número 21. Versículo 20. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que coisa, amados. Olha o que ela disse para Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 32, a parte B do versículo, Maria também falou a mesma coisa, ó. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então as duas disseram a mesma coisa. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Amados, esse versículo da palavra de Deus, amados, para Marta e Maria, Jesus havia chegado atrasado. Porque quando elas falaram, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Seria a mesma coisa ela ter falado assim, se o Senhor não tivesse chegado atrasado, o meu irmão não teria morrido. Ou elas poderiam ter falado também assim, se o Senhor tivesse chegado mais adiantado um pouquinho, o meu irmão não teria morrido. Mas eu quero dizer, amada igreja, o que Deus revela nesta palavra, que no relógio de Marta e Maria, Jesus estava atrasado, mas no relógio de Deus, Jesus ele chegou na hora certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No relógio de Deus, Jesus ele chegou na hora certa. Amados, e na nossa vida não é diferente, amados.
Talvez nós estamos achando assim, pensando, puxa, minha bênção está demorando tanto. É porque ainda não chegou o tempo de Deus. Porque quando chegar o tempo de Deus, amado, a minha bênção, a sua bênção, a nossa bênção, ela vai chegar. Mas vai ser no tempo de Deus. A nossa vitória, ela vai chegar, mas vai ser no tempo de Deus. Não é no meu tempo. Não é no seu tempo, não é no nosso tempo. Mas só vai chegar no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espera mais um pouquinho. Ah, Deus está demorando tanto. Não, não está demorando não. É porque a sua bênção vai vir no tempo dele. Não é no seu tempo. Quem determina o tempo não somos nós que determinamos o tempo. Quem determina o tempo das coisas acontecer, amado, não é nós que determinamos. Quem determina é o Senhor que determina. É Deus que determina o tempo nas nossas vidas, amados. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. O homem tem uma maneira, né, amados? Eu determino. Se Deus mandar você determinar, você pode determinar. Aleluia. Pelo Espírito de Deus você pode determinar sim. A vitória pode determinar a cura. Em nome de Jesus, porque o nome de Jesus ele tem poder para isso. Mas tem coisas, amados, que é só no tempo de Deus. Aí, no versículo 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha aí, amados. O seu irmão há de ressuscitar. Jesus estava falando de uma ressurreição ali momentânea. Não de uma ressurreição nos últimos dias, né? Para os últimos dias. E Jesus falou assim, no versículo 25, disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, lá no capítulo 1 de João, Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 1, versículo 29, na parte B do versículo, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 10, no versículo 9, ele é a porta da salvação. Olha o poder que ele tem. Em João 10, 9, ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Significa que quem entrar por essa porta que é Jesus, entrará e sairá e achará solução para vossas vidas. Lá no capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é o caminho, ele é o único caminho que pode levar o homem a Deus, a salvação.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá em João 15 ele falou: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Olha quantos atributos Jesus ele tem. E aqui é onde nós lemos, em João 11:25, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, ainda que esteja morto, viverá. Primeiro ele fala, tem uma palavrinha aqui que ele fala, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Quem crê? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É necessário crer. É necessário a gente crer. Ter a fé e crer que Ele tem poder para ressuscitar. E Ele tem poder também para curar todos os tipos de enfermidade. Nosso irmão leu, pastor Marcos leu aqui no começo do culto, em João 3, não, Atos 3, a cura do paralítico, né? Pedro falou para eles: olha, não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha, a fé, no nome de Jesus. Não temos ouro e não temos prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou, amados. Porque Pedro e João tiveram fé que Jesus tinha poder para levantar aquele paralítico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, já encerrando aqui a palavra do Senhor, amados, nós vimos aqui o primeiro ponto aqui, que foi o tempo da espera. E no versículo de número 33, Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus, e com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Versículo 35, Jesus chorou. Amado, esse versículo é o menor versículo da Bíblia, né, pastor? Jesus chorou. Amado, observe que quando passa o tempo da espera, vem também o tempo da lágrima. Junto com o tempo da espera, vem chegando também o tempo da lágrima. Tem momento na nossa vida, amados, que é só choro, é só lágrima. Mas é necessário nós passarmos. É necessário nós passar pelo processo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no tempo da lágrima, o Senhor, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Uma palavra que está lá no livro de Salmo, capítulo 30, no versículo de número 5, que diz assim: a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por mais intensa que seja a noite, ela vai ter um fim. Ela vai ter um final. E a alegria, ela vai chegar pela manhã. O choro
pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Se nós cremos em Deus, amados, passar pela prova cantando louvor, passar pela prova de cabeça erguida, Deus, Ele vai nos ajudar. A palavra do Senhor, amados, relata que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa vitória. O Senhor, Ele se alegra com a nossa vida, quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pela adversidade, de cabeça erguida, e nós chegamos lá na frente, posse de vitória, Deus, Ele se alegra com a nossa vitória, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus fica triste quando nós passamos por uma prova e paramos no meio do caminho. E aquela prova consegue parar a nossa caminhada, amados. Deus, Ele fica triste. Ele se entristece. Mas quando nós passamos pela prova e chegamos lá na frente, de posse de vitória, Deus, Ele se alegra com a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E no finalzinho, amados, para encerrar a palavra do Senhor, no versículo de número 39, Jesus ele pede para levar ele até o sepulcro, onde Lázaro tinha sido enterrado. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, né? E no versículo 39 ele disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Tirai a pedra. Jesus, ele disse, né? Tirai a pedra. Tem uma vírgula, tem um ponto, né? Para, né? Tirai a pedra. Alguém tinha que tirar a pedra, né? O milagre acontecer. Quem sabe essa pedra seria a pedra da incredulidade, né? Nós estamos falando de fé, né? E crer, né? Aí ele diz: tirai a pedra. Tem um ponto. Marta, tem uma vírgula. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Imagina, irmãos, olha, já era de 4 dias, Lázaro já tinha sido enterrado, fazia 4 dias, e Jesus mandou tirar a pedra da boca do sepulcro. E Marta virou para ele e falou: Senhor, mas já é de 4 dias, ele já está cheirando mal. Mas quem mandou tirar a pedra? Foi o dono da vida. O dono da vida mandou tirar a pedra. E em seguida, no versículo 40, Jesus falou para ela: Marta, eu não te disse, se tu creres verás a glória de Deus? Versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amados, para nós vermos a glória de Deus, nós temos que crer. Para que nós venhamos a ver a glória de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos crer. Se tu creres, verás a glória de Deus.
Se nós não cremos, amado, jamais nós poderemos ver a glória de Deus manifestar sobre a nossa vida. É necessário crer. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário para aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E o que aconteceu, amados? No versículo 41. Amados, tem coisa que nós precisamos fazer. Tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para nós fazer. Para tirar a pedra, eles tinham que tirar a pedra, mas para tirar Lázaro de dentro lá dentro do sepulcro, aí era Jesus que ia fazer. Aí é só Deus que pode fazer. O possível, nós podemos fazer o possível. O possível a gente pode fazer, mas o impossível, só Deus pode fazer o impossível. Só Deus pode fazer o impossível. A pedra, era possível eles tirar a pedra. Agora, ressuscitar Lázaro, era só Deus que podia fazer isso aí. Ressuscitar Lázaro, é só Deus que podia fazer. Médico nenhum na terra, homem nenhum na terra tinha esse poder para fazer isso. Só Deus pode fazer. Aí eles tiraram a pedra. Versículo 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: amado, Jesus não fazia nada sem orar a Deus. Tudo que Jesus ia fazer, tudo, ele ia partir o pão, tudo que Jesus ia fazer, ele levantou os olhos para cima, amados. Olha que cena maravilhosa, que cena linda. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Que coisa linda, né? Que comunhão com Deus ele tinha, que comunhão com o Pai. Olha, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Irmão, quando a palavra de Deus aqui fala que ele clamou com a grande voz, quando você clama com a grande voz, é porque você tem a convicção daquilo que você está fazendo. Jesus tinha convicção do que ele estava fazendo. Ele sabia, ele tinha convicção que Deus ia tirar Lázaro, naquele momento, Lázaro ia sair para fora, amados. E ele não disse assim com a voz assim: Lázaro. Não, ele gritou com a grande voz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora.
Eu creio que nesta noite, coisas que estão presas, nessa noite o Senhor, Ele está tirando para fora. Coisas que estão presas. O Senhor, Ele está, pelo poder da palavra, o Senhor, Ele está tirando, está saindo para fora. Coisas que o inimigo prendeu, está ali preso. Ó. Deus está dando uma ordem nesta noite: vem para fora. Encerrando, amados. E o defunto saiu, irmãos, que palavra, é muito tremenda essa palavra, né? E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num laço, e disse-lhe: desligai e deixai ir. Eu creio que ele veio voando, ele não veio andando, ele saiu voando lá de dentro do sepulcro, amados, porque ele estava todo enfaixado. Estava todo enfaixado. Ele não podia andar, porque ele estava todo enfaixado. O rosto, a cabeça dele, os pés, estava igual uma múmia, toda enfaixada. Então, quando Jesus deu a ordem, Lázaro, vem para fora, ele veio voando assim para fora. Do jeito que ele estava, enfaixado. Ele veio assim, saiu para fora voando. E veio até os pés de Jesus. E ali Jesus falou assim: e os que estavam ao redor dele: agora desatai, desligai, tira as faixas dele e deixa ele ir embora. Coisas que estão amarradas na nossa vida, coisas que estão amarradas, aleluia, louvado seja Deus. Nesta noite o Senhor está desamarrando, aleluia, coisas que estão amarradas na nossa vida, igreja. Eu creio que está chegando um novo tempo na nossa vida. O tempo de cantar, o tempo de cantar está chegando na nossa vida. O cântico da vitória, amados. Tempo de cantar, amados. Essa última etapa é o tempo de cantar. Lá no livro de Cantares, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 11 e 12. O inverno já passou, e a chuva já cessaram a chuva. O inverno já passou, já cessaram as chuvas. Eis que o novo tempo de cantar chega. E eu creio que os irmãos vai contar vitória em nome de Jesus. Nós que estamos reunidos aqui nesse culto, nesta noite, eu creio que vai chegar notícia boa para nós. E vai vir um novo cântico, um cântico de vitória vai vir na nossa vida, em nome de Jesus. E os irmãos vão contar a bênção, em nome de Jesus. E ainda vai dar um culto de agradecimento a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, amados, eu agradeço a rica oportunidade. Volta a palavra aqui para a nossa irmã. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja.